Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, aqui é o JG. Eu vou gravar hoje aqui um vídeo um pouquinho focado para estratégia, né? Para criar mais uma estratégia, mostrar para vocês algumas possibilidades aqui, para quem não conhece, né, ainda o Stark. E também mostrar para vocês que nem todas as estratégias que eu faço, como apareceu em um vídeo que eu fiz, nem todas que eu faço, elas vêm de mineração de estratégia, né? Algumas coisas eu faço pensado, seja com ideias minhas mesmo, seja com ideias que eu vejo de outros profissionais do mercado, que eu vejo em sala de call. Sempre que eu vejo alguma ideia legal postada, eu procuro testar para ver se aquilo faz sentido realmente, se é possível otimizar, tá certo? Então, eu estou aqui com uma ideia, por exemplo, que eu vi postada por um amigo, né, de uma sala de um banco, tá? E essa estratégia aqui, ela se chama Fibogap, que nada mais é do que fazer uma entrada usando retrações no gap, tá? E aí eu resolvi testar essa ideia aqui e eu vou mostrar para vocês como programar no Stark Pro essa estratégia do Fibogap, tá? Então, uma das possibilidades de programar, obviamente, né? Eu tenho aqui no gráfico, né? Vocês vejam que eu puxei uma retração do fechamento para a abertura atual, tá? E além de alguns níveis que eu já tinha, eu coloquei mais um nível aqui de 7788, que é o nível que eu vou trabalhar, tá? Então, assim, obviamente, né, eu já fiz um teste antes de gravar o vídeo para não tornar aqui o nosso vídeo muito longo, tá? Então, a ideia nada mais é do que e tão simples quanto o seguinte, olha, abriu em gap, busca uma entrada a 76.4. Eu fiz um teste e para mim ficou melhor 77.88, tá? Buscando um alvo, né? Buscando a continuação do gap, basicamente, tá? Então, se a gente vai para um desenho, né? Eu gosto de fazer desenho quando eu estou criando as estratégias, seja no papel ou seja no computador, para ter uma ideia. Então, eu tenho aqui, ó, candle do dia anterior, né? E tenho o candle atual da abertura e aqui eu teria as retrações, ó, do gap, tá? Então eu entraria nessa linha vermelha, né? Naquele caso lá eu estaria entrando nessa linha vermelha aqui, nessa linha azul, perdão, tá? E aí, né, eu teria um stop na linha vermelha aqui, tá? Nessa linha vermelha aqui eu teria um stop. E aí a gente vai, né, para a programação para ver até que ponto essa ideia num certo período, sei lá, 2 anos ou mais, faz sentido, tá? Faz sentido o seguinte de ter um risco-retorno favorável para o nosso trade, tá certo? Então, aí a gente vem aqui para o MetaTrader novamente, né? Vocês veem aqui que a ideia, ó, por exemplo, nesse caso aqui, né, se eu tivesse entrado aqui, daria certo de pegar um alvo, né, aqui para baixo, de, sei lá, aqui chegou a andar, né, fazer igual os analistas, ó, chegou a andar 1.300 pontos, obviamente, né, que dificilmente você vai acertar a saída lá no fundo. Então, se você pensasse em colocar um alvo, sei lá, de 500 pontos, você pegaria fácil, tá vendo? Se usasse um stop de 500 e um alvo de 500, pegaria fácil. Eu cheguei a olhar outros gaps aqui para trás, né, em algumas outras situações daria certo também. Esse daqui eu nem puxei. Mas foi coincidência que também daria certo, tá? Esse não daria certo, né? Por quê? Porque o movimento foi contra o gap. Esse provavelmente daria certo porque foi a favor, mas talvez a entrada não aconteceria porque, né, a entrada é abaixo da abertura, ó, e o preço não veio abaixo da abertura. Só dando uma ideia rápida assim para vocês, ó. Esse daqui talvez daria certo, mas talvez fosse estopado, dependendo do stop que você usasse aqui, ó, por causa disso, tá? Então, é mais ou menos essa a ideia,
tá? E aí aqui, né, vamos aqui no testador de estratégia, exibir testador de estratégia, eu já estou aqui com o Stark Pro carregado, né, versão mais atualizada. E aí vamos lá, ó. Aqui no Stark Pro, eu gosto, tá, de usar muito 5 minutos para fazer os testes, tá? E aí às vezes eu até otimizo isso, mas se a estratégia der certo, os 5 minutos para mim é uma boa base para trabalhar. Principalmente nesse tipo de entrada que é pendente, né? Que eu vou trabalhar aqui, que eu vou usar uma ordem limite, tá? Então, vou deixar os 5 minutos. R1 eu vou colocar aqui, esses são os preços de referência, né? Quem mexe com Stark sabe como é que é. Eu vou dia anterior fechamento, vou pegar a linha d'água, vou dia atual, vou pegar aqui a abertura. Então, eu tenho aqui, ó, R1 e R2. Vou calcular aqui a distância entre eles, tá? Sempre que eu calculo distância aqui, eu uso o ABS, que é para pegar o valor absoluto, né? Então ele me devolve o valor positivo com o tamanho do gap, tá? R1 menos R2, tá? Vou usar aqui uma ideia, né? Vou colocar um deslocamento aqui no R10, porque esse deslocamento aqui vai ser o meu ponto de entrada, meu ponto de colocação da ordem, de posicionamento da ordem, e aí eu consigo otimizar esse número depois, tá? Então isso ajuda muito em estratégias avançadas. Então, aqui, né, eu vou trabalhar com o preço para colocar a ordem de entrada no R12, tá? Então, a minha entrada vai ser, né, o preço atual, a abertura atual, R2, R2, R2. Perdão, antes de eu calcular aqui o R2, eu vou calcular o valor, né, de FIBO, né? Vou colocar aqui a distância do FIBO que eu quero que ocorra a entrada, tá? Então, pensando aqui no nosso cenário, a minha entrada vai ser, vou colocar aqui um if, né? Se a abertura atual maior que a abertura anterior, eu vou fazer uma entrada, vírgula, né? De R2 menos, deixa eu puxar isso aqui para baixo, R2 menos R12. Vou calcular o preço em cima para facilitar. Se não, eu vou fazer R2 mais R11. Perdão, R12. Tá? Então, R12 vai ser o meu FIBO. Vai ser R11 vezes... Eu vou usar a diferença aqui, tá? Vou trabalhar com 1 menos R10. Por quê? Porque a minha entrada, né? A minha entrada é na retração de 7688 aqui, ó, conforme eu falei, certo? Mas eu vou usar como referência a abertura atual. Então, na verdade, eu vou pegar 1 menos, né, 7788. Então, vai ser 0,2322, talvez, né? Vai ser mais ou menos isso. Então, por isso que eu fiz dessa forma. R11 vezes 1 menos. Que esse 1 menos esse aqui, na verdade, vai ser isso, tá? Matematicamente falando. E aqui eu usei uma função if, né? Muito similar ao Excel, para a gente condicionar aqui a posição da ordem. Então, se a minha abertura for maior que o fechamento anterior, eu vou buscar compras. Para compras, então eu vou buscar a abertura atual menos os 23,22 aqui. E se não for isso, né, se a abertura não for maior que o fechamento, vai ser o contrário, ela vai ser menor. Ou poderia ser igual, que é um caso mais raro, mas eu acho que não, tá? Então é isso, tá? E aí nós vamos então para parte da expressão de entrada aqui. Então a minha expressão de entrada ela é tão simples quanto eu quero
apenas que tenha um fechamento. Eu não vou trabalhar com a primeira barra, eu quero apenas que tenha um fechamento, né, do fechamento do candle 1 seja maior que o R13, tá? E o mesmo será válido para a venda. O fechamento do candle 1 será menor que o R13. E aí, para não ter nenhum tipo de confusão, né, assim, nas posições de ordens e tudo mais, eu ainda vou colocar uma outra trava aqui, é mais garantia, tá? Não quer dizer que isso aqui vai mudar muita coisa. Eu vou colocar aqui, ó, R2, que é a abertura atual, maior que o fechamento anterior. Só para a gente ter certeza de que não vai acontecer compras em dias de gap de baixa, tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou inverter aqui, né? R2 menor que R1. E aí, como eu disse para vocês, eu quero trabalhar com esse modelo com ordens pendentes. Para trabalhar com ordens pendentes, eu venho aqui nessa seção dos preços para entradas e stops. Vou aqui, ó, entrada pendente, né? Vou colocar o R13. O que é o R13? O R13 é essa posição aqui que a gente calculou, tá? Como eu fiz uma condição lá, tanto para compra quanto para venda, eu vou usar o mesmo R13. Sempre que eu uso ordem pendente lá, eu tenho que vir aqui no item 6, nas configurações de entrada, mudar de entrada a mercado para entrada limite pontos, e no preço eu tenho que colocar automático, para que ele consiga fazer a entrada da ordem limite, tá? Sempre que eu começo a fazer um teste, né, de uma estratégia, eu busco, né, trabalhar. Eu deixo esse padrão aqui que a Code colocou, né, que o Marcos colocou de 500 e 500, e procuro trabalhar com ele para ver até que ponto essa estratégia ela é aceitável, né, digamos assim, tá? E uma coisa que eu faço também, né, contando aqui os meus segredos, eu sempre limito o gap. Assim, eu não quero que... Então, por exemplo, nesse caso aqui, que a gente está falando de uma entrada em FIBO, que eu vou usar um alvo aproximado de 500, eu vou colocar um gap aqui mínimo de 200. Cara, não faz, na minha cabeça, né? Aí é conhecimento de mercado e do que você está fazendo. Na minha cabeça, não faria, por exemplo, sentido eu fazer entradas em gaps muito pequenos. Gaps muito pequenos geralmente indica consolidação, né? Então, dificulta muito. Ó. Então, olha esse gap aqui, o tamanho do gap, por exemplo. Então, assim, isso não mostra muita força de mercado, tá? Não mostra muita volatilidade. Então, eu evito trabalhar com gaps muito pequenos. Então, e também com um gap absurdamente grande, porque tem mais chance de ser fechado ou do preço ficar muito distorcido. Então, ó, travei em 1.500 e 200, tá? Deixei stop de 500 e 500, e aí, sempre que eu vou criar alguma coisa, eu rodo um período curto. Então, eu rodo, sei lá, 6 meses, por exemplo, né? Vou deixar aqui 6 meses e vou rodar aqui para ver qual vai ser, para vocês verem comigo aqui qual será, né, o comportamento, tá? Para quem não tem experiência, né, na criação de setups, ou não tem um conhecimento mais avançado, é sempre bom, quando criar essas expressões aqui de entradas, esses preços de referência, essas coisas aqui, é sempre bom rodar um teste modo visual, tá? Para você confirmar, né, que a sua ideia ela está sendo calculada da forma correta, ok? Para não acontecer de você ter uma entrada totalmente errada, né, do teu setup. Às vezes você tem um trabalho de cria ali, roda, dá um resultado legal, aí depois que você otimiza tudo, você vai lá e vê, putz, mas não era isso que eu tentei criar, né? Então, assim, não deixe que isso aconteça, tá? Dá uma olhada no visual para ver se o que você programou aqui, ó, os preços de referência, no meu caso, por exemplo, é o R13, ó. Então, vou mostrar aqui, ó. Seria ficar um pouquinho acima, tá vendo aqui o R13? Ó, tá certinho, um pouquinho acima da abertura atual, tá? Obviamente que eu já tinha conferido antes de gravar para vocês, mas eu estou mostrando para vocês terem uma ideia. Então, vamos voltar aqui
para o nosso vídeo não ficar muito longo, tá? Eu rodei aqui período curto para ter uma ideia, né, se faz sentido aquilo ali que a gente programou. Para mim parece fazer sentido, tá vendo? Por incrível que pareça, mesmo sem otimizar os alvos, ele tá dando lucro. Tem alguns dias que perdem, mas ele tá dando lucro. Então eu vou aumentar isso aqui um pouquinho para ver como é que fica, tá? Por que eu faço isso? Basicamente para testar, né? Se a ideia não é uma ideia de sorte, do acaso, sei lá, de 3 dias, ou se é realmente uma ideia boa, essa que eu vi, né, na sala lá com um amigo meu falando, né, ela postando no Instagram. Então, ó, rodei, tá vendo? 2021, né? Quase um ano e ficou positivo, tá vendo? Acima de 1.20, sem otimizar nada, tá? Então eu acho que a ideia ela é boa, né? Vou estender mais um ano aqui para vocês verem como a gente vai validando aqui, né? Tendo uma razoável, como o pessoal que cria estratégia está acostumado a fazer, né? Fazendo um alt sample aqui, né? Buscando um período maior, aumentando o in sample, tá? Aí, ó, já aumentei aqui, já não ficou para trás, né? Você já nota que tem altos e baixos, ó. Então, isso aqui geralmente indica a mudança de mercado, né? O mercado era diferente. Para quem opera mais tempo com robôs sabe que o mercado mudou bastante de 2019 em diante. Eu sei disso porque eu já uso há bastante tempo. Então vamos partir para a otimização, tá? Eu vou deixar 2 anos aqui, só para vocês terem uma ideia. E à medida que eu for fazendo aqui, eu vou gravando e vou fazendo umas pausas. A primeira coisa que eu vou otimizar aqui vai ser aquele gap mínimo de 200. Então, eu sempre procuro começar com passos largos aqui, tá? Busco sempre ter no máximo 20 passos aqui e, diferente de outras pessoas, eu não costumo marcar vários parâmetros ao mesmo tempo. Por quê? Eu gosto de acelerar o meu trabalho. Então eu coloco genética rápida, pego um item e extravaso ele. Como aqui eu vou botar um item só, eu vou até reduzir aqui e vou deixar para 10, tá? E aí eu rodo aqui a genética para ver o que ele vai me sugerir como sendo o melhor para o gap mínimo, né? Que é aquela distância. Veja, eu estou otimizando aqui nos filtros, tá? Mas eu poderia muito bem colocar, né, uma condição aqui. Por quê? Porque o meu gap está no R11. Eu fiz ele no R11, vocês viram. Eu poderia usar aqui o R9, por exemplo, como um deslocamento e fazer essa otimização via R9, tá? O que isso poderia mudar, né? Em algumas situações, isso pode favorecer, porque lá no gap, aqui a gente está falando de gap, mas tem outras situações que poderia favorecer, porque lá o gap geralmente ele encerra o dia. Se eu usasse no R9, ele não encerraria o dia. E aí, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer um simples check aqui, ó. Colocar, né, adicionar aqui uma situação em que R9 fosse maior ou menor que R11. E aí eu otimizaria o R9, tá? Deixa eu ver aqui, ele está trabalhando aqui. Então eu vou pausar aqui o vídeo e aí quando ele terminar eu volto aqui e mostro para vocês, tá? Então, pessoal, ó, voltando aqui, né, finalizada a otimização do Filter Gap, ele sugeriu aqui inicialmente para mim, né, para a gente trabalhar com 150 de gap. Então, eu vou trabalhar com 150, eu nem clico ali, você vê como é que eu faço? Eu nem clico para rodar o teste único com 150, porque se ele já me disse que é o melhor, eu já venho aqui e coloco, tá? Então, ó, aqui teria uma opção, inclusive, de encerrar ou não o dia, né? Em que atender essas condições. Ou a gente poderia continuar operando depois, tá? Mas eu não vou mexer nisso aqui, tá? Vou deixar isso aqui por conta de vocês. Uma outra coisa que eu vou fazer, né, nesse setup
O autor lá, o rapaz que postou ele usa o filtro de uma média lá, tá? Só que com uma ideia diferente. Ele usa uma média de 8 períodos. Eu vou colocar aqui, tá? Para otimizar uma situação em que eu vou usar só a inclinação aqui, tá? Poderia usar outras coisas aqui, mas eu vou usar só a inclinação a favor e contra. E vou otimizar, ó, isso aqui, ó, na média eu vou colocar de 5 em 5 até uma média de 150 e vou usar a inclinação M1 a favor até a inclinação M1 contra, tá? Você poderia rodar aqui todos eles, né? Eu vou deixar aqui todos, tá? Deixar todos aqui, até nenhum, né? E vou rodar desse tipo e vou deixar a média simples mesmo, tá? Então vou colocar para rodar isso aqui, 13 com 30, aí vai demorar um pouquinho. Eu vou pausar e volto na sequência com vocês para ver qual o melhor resultado, tá? Vamos lá. Então, né, terminamos aqui a otimização. E aí ele sugeriu para a gente aqui algumas situações, tá? Para a gente analisar. Esse nenhum aqui eu vou até ignorar, tá? E vou focar no que ele me deu aqui de inclinação da média contra e a favor. Então, quando eu filtro aqui pelo fator de lucro, né, ele me sugere que use uma inclinação de média contra. E me deu aqui o período de 80 e 100. Os resultados aqui estão bem próximos. Mas, ó, esse do 100, né, ele ainda é melhor, né, em termos de lucro, do que o melhor fator de lucro. Então, às vezes é importante a gente olhar, não olhar friamente os dados, né, fazer uma certa crítica no que ele mostra aqui pra gente. Então, quando a gente filtra o fator de lucro, ele está dando que M1 contra é disparado melhor, e aqui ele dá várias sugestões pra gente, ó, de resultado. Que ele diz que a média de 5 períodos tem um lucro bem alto, e aqui ele diz, mas com muito mais trades, ó, que tem quase 100 operações a mais do que esse da inclinação de 100. Eu vou usar esse de 100 aqui, tá? Vou deixar o de 100. Então eu nem vou clicar ali, né, para não M1 contra, e vou colocar aqui 100 períodos. E agora eu vou dar uma olhada no seguinte, é uma outra coisa também legal, esse tipo de entrada usando Fibo, né, por experiência costuma funcionar melhor se a gente limitar ele. Então eu vou limitar a uma operação aqui. Uma outra coisa também é o seguinte, para mim não faz muito sentido eu operar à tarde. Então eu vou limitar, vou deixar aqui, ó, tipo 4h30, né? Se ele começa às 9, certo? 9 com 4, 13. Então ele vai operar até 1h30, pensando nisso. E aí eu vou rodar aqui agora direto um teste único para ver como é que vai ficar essa curva dele, né? Lembrando que eu não otimizei ainda o stop e nem o alvo, né? Nem o take profit. Eu estou aqui trabalhando só com algumas possibilidades, né? E fazendo algumas coisas mais genéricas, né? Sem refinar, tá vendo? Ele está com uma curva legal, vamos ver aqui como é que ficou. Ó. Ficou com 1,58, 3,418, um drawdown relativamente baixo. Se a gente olha aqui, ó, tem oportunidade de melhoria nisso aqui. Talvez em alguns dias aqui a gente possa ficar de fora, não operar, tá? E aí você vê o seguinte, quando eu limitei, ó, a um trade por dia, ele caiu para 154 operações, né? Isso aqui é por conta daquela limitação que eu fiz lá, tá? Então, eu não vou mexer, eu vou deixar aqui assim, né, para a gente não prolongar muito o vídeo, mas vocês poderiam marcar aqui e otimizar tanto a hora de abertura quanto a hora final, tá?
também pode otimizar o horário de encerramento aqui, ok? Eu vou agora olhar o seguinte, o stop e o alvo, tá? Vamos colocar então para otimizar esses dois aqui, tá? Aqui está com 500 e embaixo também está com 500. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou começar vou começar aqui no stop em 350, porque eu não quero ter um setup scalper, tá? Então faz sentido para mim começar em 350 e o mesmo eu vou fazer aqui no alvo, tá? Eu vou colocar aqui 350. Eu não quero ter um robô operando com menos de 350. Vou colocar assim 600, igual. Vou rodar de 10 em 10. Vou otimizar isso aqui. Depois a gente vai ver como é que vai ficar esse resultado, tá? Então, daqui a pouquinho a gente volta já com esse resultado aqui pronto e a gente vê o que vai sair de melhor aqui, tá? Então, pessoal, voltamos aqui, né? Depois de otimizar aqui o stop gain e o stop loss, tá? Ele deu pra gente esse resultado aqui, ó. Ele sugeriu que o melhor stop seja 530 e o melhor TP 440. Aí você, nessa situação aqui, você eventualmente, dependendo de quem, né, estiver criando a estratégia, vai se deparar com uma situação que muitos evitam, que o stop está um pouquinho maior do que o TP. Então, se você não tiver uma relação de acerto muito alta, talvez não compense, né? Apesar de aqui estar dando 90 pontos só de diferença, talvez não compense, né, você operar com um stop maior do que o TP, tá? Eu vou, nesse caso aqui, eu vou deixar dessa forma, mas tem que ser avaliado isso com bastante cuidado, principalmente quando a diferença for muito grande, tá? Não faz o menor sentido você ter uma estratégia, pelo menos na minha visão, né? Ter uma estratégia em que a perda é tipo 2 vezes o ganho, tá? Bom, aí eu vou também otimizar aqui uma proteção, um break-even. Eu vou colocar aqui, sei lá, 100 pontos de ganho mínimo e vou otimizar aqui o preço aqui. Então vamos ver. Se eu coloquei 100 embaixo, eu vou colocar para ele fazer um break-even a partir de 200 até 400 e vou rodar assim, 20 passos aqui, tá? Para a gente ter uma ideia se ele consegue melhorar um pouco aquilo ali para gente, tá? Então eu vou rodar aqui e aí eu vou pausar e volto assim que terminar. Beleza, então terminou aqui, né? Foram só 20 passos, esse vai mais rápido, mas eu pausei também para a gente economizar um tempinho aqui. E aqui a gente tem o melhor resultado como sendo 390. Então, ele sugeriu para a gente aqui fazer um break-even 190. Sempre que ele fizer um break-even 190, ele vai puxar o stop para 100 pontos de ganho, tá? Bom, feito isso, né? A gente, com essa situação, a gente tem esse lucro aqui, ó, de 4.200 rodando a OHLC, né? Eu vou até clicar aqui para ele rodar o teste. Vamos ver, ele vai rodar porque eu quero ver como é que ficou a questão dos dias da semana, né? Eu não vou estender, não, tem muitas possibilidades que podem ser aplicadas aqui ainda, tá? Como refinar o gap, refinar aquela entrada lá em cima, o percentual, mas eu não vou fazer isso para o nosso vídeo não ficar muito longo, tá? Então, ele terminou aqui, 2 anos, né? Tá com 1.9, 150 operações. Tem alguns meses aqui, ó, tá vendo que não foram bons, outubro, abril, e talvez algumas entradas aqui não sejam boas em alguns dias, né? Para quem conhece mercado, para quem opera com robôs mais tempos, sabe que o mercado tem algumas características pontuais, né? Que eventualmente podem influenciar na nossa operação. Então, assim, por exemplo, né?
Quarta-feira sempre tem divulgação de dados, sexta-feira, eventualmente, payroll ou não, né? Dependendo da sexta-feira. Então, otimizar a operação nesses dias, né? O tipo de operação pode, em algumas estratégias, não todas, mas em algumas, ser um filtro bacana de ser usado, tá? E aí, né, falando de filtros especificamente, nós aqui estamos numa fase de refinar a estratégia, tá? Nós não estamos mais criando a estratégia, né? A criação da estratégia foi quando eu rodei no início com 500 de stop e 500 de alvo, tá? E aí eu vi que a estratégia era lucrativa em 2 anos e por isso eu me dei ao trabalho de continuar trabalhando nela, de otimizar ela, né? Se você tem uma ideia, roda ela com um racional e ela não é lucrativa, não, na minha visão, não faz sentido você avançar para a otimização, tá? Porque se a sua estratégia depender de filtros, né, para ser lucrativa, possivelmente você vai estar criando algo com sobre-otimização, tá? Então, assim, fiquem atentos na hora de criar as estratégias, tá? Ideias boas, elas não precisam de filtro para ter lucro, tá? Os filtros, eles vêm, né, eles são incluídos apenas para melhorar a performance, não para gerar resultado, tá? Obviamente que é uma consequência, né, melhorar o resultado, mas... Então, ó, se nós operarmos só compra na segunda, só compra na terça, ele melhora para 240 e corta aqui, ó, 30 operações, tá? Tem outras situações também, ó, não operar na segunda, operar só terça. Então, eu vou, né, marcar esse aqui só para vocês terem como exemplo, né? E vou otimizar aqui os outros. Então, assim, quem trabalha... Eu aqui, né, só estou trabalhando com filtro, tá? Dos dias da semana. Mas, eu vou deixar quarta-feira comprando e vendendo. Vou otimizar só quinta e sexta para ser mais rápido. Mas quem opera né, quem faz a estratégia completa, e aqui eu estou só dando um exemplo, mas quem faz a estratégia completa sabe, né, e quem conhece o Stark sabe que aqui, ó, nessa parte dos filtros, no item 5, nós temos diversas possibilidades. Eu coloquei uma aqui de uma inclinação de média, faz parte da entrada, mas aqui para baixo ó, a gente tem distância para média, a gente tem um filtro de retorno à média, tem Tabajara, tem High-Low, tem filtro de volatilidade. Eu uso bastante filtro de volatilidade, mas, por exemplo, nessa estratégia aqui, para mim, eu acho que não faz sentido, acho que eu não preciso usar filtro de volatilidade. Tem IFR, tem CCI, né, que é Commodity Channel, MACD, ARUN, tem ADX, que é tendência. Então, assim, tem uma infinidade de filtros aqui, muitas coisas legais que podem agregar muitas estratégias, tá? Mas também pode atrapalhar um pouco a sua estratégia, dependendo da forma como você cria ela. Então, o ideal é você evitar criar uma estratégia que seja dependente de muitos filtros, tá? Quanto mais filtros você usar para sua estratégia, digamos assim, ser lucrativa, mais sobre-otimizada, né, ela vai estar, tá? Então, ó, eu filtrei aqui a quinta e a sexta, deu 2,75 com mais de 100 operações. Né? Então, eu vou marcar isso aqui e vou rodar para a gente ver como é que ficou o resultado. E aí, lembrando, né, que aqui está rodando 100 operações, principalmente porque aqui nos parâmetros de entrada, eu coloquei um filtro para ele fazer uma só operação ao dia, tá? Uma só. Então, isso aqui já dá uma estabilizada boa nas estratégias. E aí, né, uma dica que eu dou, existem estratégias, principalmente estratégias de tendência, né, que
ou o mercado abre e anda a favor da sua estratégia, ou o resultado não será bom. Então, sempre que você for criar uma estratégia, avalie incluir um filtro de número máximo de operações. Por quê? Porque se o mercado não vai para você, a favor de você no primeiro sinal, tem grande chance dele não ir no segundo também e no terceiro. Então, às vezes você fica... você tem uma estratégia boa, né? Mas o fato de você deixar ela operar 5, 6 vezes durante o dia, ela acaba ficando ruim. Por quê? Porque nos dias ruins, ela leva todo o resultado dos dias bons. Então isso acaba atrapalhando um pouco, né, a performance daquela estratégia, tá? Então, ó, ele já terminou aqui o teste. Tá vendo? Tá com a curva bem legal. É óbvio, né? Eu tô rodando aqui o backtest em OHLC, mas ainda assim tá com uma curva bem legal. Digamos que se ele perder um pouco desse resultado, ele cai aqui uns 10% para 4.000, ainda ficaria acima de 2 aqui. Para mim ainda é um número bom. Vocês podem ver aqui, ó, o drawdown está em 252, isso é 1.000 pontos com um contrato, então, cara, é muito aceitável, né? Aí você tem aqui, ó, ganho médio, perda média. Você veja que o stop é um pouquinho maior, né? Desbalanceou um pouquinho isso aqui, ó, mas ó, a relação de média aqui está bem tranquila, não tem aqui uma coisa do tipo assim, maior perda 500 e a menor 100 ou a média 100. Isso às vezes é ruim, mas não tem isso aqui. Então o negócio está bem estável. E aí com aquele filtro deu uma melhorada aqui, reduziu um pouquinho as perdas de abril e outubro, e os números ficaram realmente bacanas aqui. Eu não vou estender, tá, mais aqui essa análise, mas poderia ainda ser feito várias coisas aqui, por exemplo, ó, na parte de stop aqui e TP, vocês poderiam tentar usar preços diferentes aqui, né, como tipos de distância também diferentes. Tem várias opções aqui que você poderia otimizar para buscar melhoria. Aqui na parte do sinal também, eventualmente você poderia buscar melhorias aqui, otimizando. Eu já coloquei um percentual aqui que eu já tinha feito antes, mas pode otimizar isso aqui, né? Baixaria, você vir aqui, por exemplo, marcar aqui, deixa eu marcar aqui, mostrar para vocês o que eu fiz, né? Porque aqui eu fiz FIBO, então o FIBO eu fiz assim, ó, eu busquei algo entre 0 e 5 aqui, né? Nessa dinâmica matemática que eu fiz. Eu coloco 0,236 aqui, que aí tem uma certa relação de FIBO, e coloquei 1 aqui. Então, ó, foram 22 passos. Depois eu otimizei isso aqui, já com essas fórmulas prontas, e ele me disse que o 07788 era a melhor situação, tá? Outras questões que vocês podem usar também, testar, são os neurônios, né? Teria que marcar aqui e otimizar. Nos neurônios, geralmente eu também uso de 5 em 5 aqui nos passos. Então, por exemplo, eu viria aqui e faria assim, ó. Geralmente eu faço isso. Aí coloco aqui N1 e venho aqui e otimizo. Mas veja bem, eu não vejo necessidade nessa estratégia de colocar mais filtros, tá? Para mim, essa estratégia aqui do jeito que tá bom, ok? Então eu não vou avançar mais nela, mas se alguém quiser replicar ela e quiser avançar, pode avançar, tá? E aí, é isso. Aí você fala assim, pô, mas você rodou a HLC. Então, beleza, como eu disse, eu já fiz essa estratégia antes, né, de mostrar para vocês como fazem aqui. E eu tenho aqui um backtest dela completo, do jeito que eu fiz, tá? E aí vou mostrar para vocês aqui o resultado. Ó. A minha que eu fiz rodando, ó, de 2020 até 2021, né? Praticamente 2 anos em cada tique, ficou com esse resultado e com essa curva. Então, ó, ficou com 11.000 com um contrato, DD de 540, 678, com fator de lucro de 3, tá? Ó, aqui embaixo, né? Abril reduziu um pouquinho, outubro também reduziu um pouquinho, mas eu mexi em algumas coisas a mais, né? Como stop, alvo, melhorei os filtros de gap, essas coisas, tá? Mas a base aqui em cima é a mesma. Ó, vocês vão ver aqui que é a mesma. Eu não usei neurônios, não usei nada disso, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar por aqui o vídeo, tá?
Agradeço aí a atenção. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma ajuda para programar, pode comentar aí, ou me achando lá no Telegram, né? Pode mandar para mim lá as dúvidas. Se eu puder ajudar, eu ajudo. A única restrição que eu tenho eu não digo, geralmente, né, eu não falo nada que comprometa alguma estratégia minha, nem de parceiros que eu conheço lá da Code, então esse tipo de pergunta eu não vou responder, mas perguntas sobre como usar determinadas funções eu respondo numa boa, tá? Forte abraço, obrigado aí pela atenção e até o próximo vídeo.